E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma história de superação que há milênios fascina pessoas do mundo inteiro. O Jornal da Record foi até a Palestina, na Terra Prometida, onde nasceu José do Egito. Por lá, o repórter Herbert Moraes visitou os cenários reais da vida do escravo que virou governador. Seguir os passos de José, quase 4.000 anos depois da história narrada na Bíblia, é tarefa complicada até mesmo para os arqueólogos. A estrada que vai nos levar nessa viagem no tempo ainda é a mesma que era usada pelas caravanas há milênios. Agora a rota está asfaltada. Desde que José passou por aqui, muita coisa mudou. Outras continuam do mesmo jeito. As montanhas de pedras, as oliveiras, os pastores de ovelhas. Imagens bíblicas que mexem com a imaginação. Meu filho bem amado. A narrativa da história de José começa em Canaã, na Terra Prometida. Jacó e os 12 filhos moravam perto de Shehem, onde hoje está a cidade de Nablus, no território palestino. As ruínas da cidade da Era do Bronze ainda podem ser vistas, como as muralhas que cercavam o local, restos de casas e até mesmo o templo onde os deuses pagãos eram adorados. Filho preferido de Jacó, José foi alvo da inveja dos irmãos. Aqui atrás de mim, nesse morro, estão as ruínas de Dotã, que há 4.000 anos era uma cidade importante dessa região. José e os irmãos eram pastores e traziam os rebanhos justamente para essa área. Foi aqui nesse poço que ele foi jogado pelos irmãos antes de ser vendido como escravo para mercadores que passavam por aqui, a caminho do Egito. A partir desse episódio, começa a saga de um dos maiores heróis da Bíblia. O morro onde fica Dotã, segundo este arqueólogo, é uma máquina do tempo. Aqui estão enterradas 18 cidades. A última escavação arqueológica foi em 1967. Desde que Israel começou a ocupação no território palestino, a busca pela história deste local foi interrompida. Sabemos que este é o Poço de José devido à descrição da Bíblia. Este é um local estratégico, bem na entrada da cidade, explica. Esses e outros fascinantes detalhes da trajetória do escravo que virou governador, você vai ver a partir do dia 30, na nova minissérie da Rede Record, José do Egito. Há 3.600 anos, a terra dos faraós era a superpotência mundial. Caravanas cruzavam o Oriente Médio por uma região conhecida até hoje como Crescente Fértil, que englobava a Mesopotâmia e o Egito. A área ganhou esse nome porque tem o formato de lua crescente e é cortada por grandes rios como o Tigre, o Eufrates e o Nilo, que tornam os vales férteis. Foi uma dessas caravanas que levou José como escravo para o Egito. A trajetória será mostrada na nova minissérie da Rede Record, José do Egito, que estreia no próximo dia 30. Foram pelo menos 4 meses de viagem por um caminho chamado Via Maris. A caravana saiu de Dotã e percorreu a Galileia em direção ao sul. A rota existe até hoje. No século XII, uma espécie de pousada foi construída no caminho para receber os mercadores. Do lugar só restam ruínas e um poço que foi erguido para homenagear a história de José. A placa em árabe tem mais de 900 anos e indica que o filho de Jacó passou por aqui. Este morador conta que muitos peregrinos ainda visitam o local. A Via Maris era a principal rota comercial do mundo antigo. Ela proporcionou a comunicação e o desenvolvimento de vários povos que passaram por aqui. Esse é o Porto de Jaffa, um dos mais antigos do mundo. Tem pelo menos 5.000 anos. José passou exatamente por esse local, quando foi levado como escravo para o Egito. Os egípcios consideravam esse porto estratégico. Aqui, arqueólogos encontraram os restos de um forte erguido por ordens do faraó Ramsés II. A presença egípcia nessa região era ostensiva. No Museu da Bíblia, em Jerusalém, mais vestígios dessa história.
Em exposição estão esses tabletes em cerâmica com hieroglifos contando a trajetória do escravo que virou governador. As peças têm mais de 3.000 anos e foram encontradas numa tumba próxima ao porto de Jaffa. O curador do museu diz que objetos assim são raros, principalmente os que contam histórias específicas, como a de José. Quem escreveu a narrativa de José sabia exatamente o que se passava no Egito daquela época. Os detalhes são verdadeiros e coincidem com os achados arqueológicos.